Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Meu Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. Então, não tem recado hoje, bora para o caso. A Sian King, ela nasceu em 16 de dezembro de 1974 na Nova Zelândia. Ela tinha descendência maori e se mudou com a família para a Austrália, onde eles moravam na costa leste, no condado de Noosa. A Sian era sempre vista andando com sua bicicleta amarela pela pequena cidade de Noosa Heads, onde todos se conheciam e as crianças eram acostumadas a andarem sozinhas. Em 27 de novembro de 1987, quando ela tinha apenas 12 anos, a Sian estava acompanhando a sua mãe linda em algumas compras que elas estavam fazendo, e na saída elas se despediram na porta por volta das 5:30 da tarde, porque, como sempre, a Sian estava com sua bicicleta e ela queria aproveitar aquele dia quente de verão para andar com ela até em casa. Então, a casa dela ficava mais ou menos 1 quilômetro de distância, era pertinho, e ela queria passear pelo parque que tinha lá. A mãe dela ia dar a volta, né, porque ela não queria passar por dentro do parque, e a Sian queria andar de bicicleta. Então, elas combinaram de se encontrar em casa. Quando a Linda chegou em casa, ela não estranhou muito que a Sian ainda não havia chegado, né? Ela imaginou que a menina tivesse encontrado as amigas pelo caminho e ela não ficou muito preocupada. Mas conforme o dia foi passando, ela foi ficando cada vez mais preocupada. Então, às 8 horas da noite, ela já estava ligando para casa de várias amigas, várias colegas do time de vôlei que a Sian participava. E quando o Barry, que era o pai da Sian, né, chegou em casa, eles saíram refazer o caminho que ela tinha feito desde que elas se separaram da loja. Quando eles chegaram ao parque, que a Sian teria que atravessar para chegar em casa, eles encontraram a bicicleta dela abandonada e aí eles foram até a polícia. Por ser uma cidade muito pequena, pouco mais de 5.000 habitantes, os policiais conheciam a Sian. Um deles, inclusive a filha dele, jogava vôlei com ela no time de vôlei. E por isso eles sabiam que era improvável que ela tivesse fugido de casa. Não era o perfil dela. Então eles conseguiram colocar um anúncio sobre o desaparecimento dela já no jornal da manhã seguinte, e eles começaram a conversar com pessoas que estavam pelo parque no dia que ela desapareceu. Os detetives conseguiram reforços de outras cidades porque era uma cidade muito pequena, então tinham poucos policiais, né? Então eles conseguiram reforços de cidades maiores, mas assim, não tinha muita informação com o que trabalhar. Afinal, anos 80... não tinha telefone, celular, né, acessível para todo mundo, não tinha câmeras de segurança, então era muito difícil mesmo. Tudo eles estavam dependendo apenas do relato das pessoas e parecia que ninguém tinha visto nada. A única pista relevante que eles tinham era a descrição de um carro desconhecido pelos moradores. Afinal, cidade pequena, todo mundo se conhece, então as pessoas tinham visto uma perua branca no 73 que eles viram assim pela região do parque, acharam estranho porque nunca tinham visto aquele carro. Então era a única pista que a polícia tinha, era este carro, mas eles não tinham a placa. E aí, alguns dias depois, em 3 de dezembro, o corpo da Sian foi descoberto a 15 quilômetros de distância no Parque Nacional Te Whantin. E depois disso, vários outros relatos estranhos envolvendo essa perua branca foram relatados para a polícia, né, nas semanas seguintes, incluindo aí o comportamento estranho do motorista, tentativa de agressão. Então era realmente uma pessoa que estava causando problemas e que muito provavelmente tinha sido responsável pelo assassinato da Sian. Quando eles finalmente conseguiram a informação da placa do veículo, o motorista foi identificado como sendo uma mulher chamada Valmay Beck. A Valmay, ela tinha 45 anos e ela estava casada com um homem chamado Barry Watts, que tinha 35 anos. Eles estavam casados há 1 ano e ambos tinham uma extensa ficha criminal. Eles estavam se mudando constantemente no último ano. E quando a polícia chegou no último endereço que eles tinham alugado, né, uma casa, eles já tinham fugido. Tinham cabelos cortados e caixas de tinta de cabelo, né, e tava indicando que eles tentaram mudar a aparência depois que o corpo da Sian foi descoberto. O dono deste local que eles tinham alugado disse pra polícia que ele tinha recebido o último pagamento deles no dia 10 de dezembro e tinha vindo de uma transferência da cidade de The Entrance. Então os policiais foram à paisana, ficaram nessa cidade e conseguiram identificar os dois, e eles foram presos no dia 12. O casal então foi acusado pelo sequestro, estupro e assassinato da Sian.
O Barry se recusou a falar durante o interrogatório, mas a Valmey contou algumas coisas e eventualmente confessou. Os policiais deixaram os dois presos juntos e colocaram microfones nas celas próximas, e esses microfones gravaram toda a conversa deles sobre o que eles tinham feito. Eles conversaram bastante, inclusive. Foram horas e horas de gravação no julgamento. A polícia condensou tudo em 4 horas. Os detetives achavam que iam ter que usar apenas essas gravações em julgamento, né? Porque, assim, não tinham muitos detalhes, né? Afinal, eles estavam conversando, era óbvio que eles tinham feito tudo, mas não tinham detalhes do que havia acontecido. E o promotor provavelmente ia ter que especular o que aconteceu, né? Então, eles estavam tentando pressionar a Valmey, que parecia cada dia mais propensa a confessar tudo. Toda vez que eles chamavam ela para depoimento, ela mudava um pouco a história e botava mais culpa no Barry, né? Então, para tentar livrar a própria pele. Os policiais estavam certos, né? Eles perceberam isso, que ela estava propensa a confessar, e depois de alguns dias presos, ela contou tudo o que tinha acontecido, até os detalhes mais horríveis da violência que eles praticaram contra a Sean. A história toda, eu não vou dar os detalhes do que a Sean sofreu, mas a história é que o Barry, diz ela, né, que ele estava insatisfeito com ela, com a Valmey, porque ela era 10 anos mais velha e ele tinha fetiche em garotas de idade escolar, né? Então ele era obcecado por isso. Ela acreditava que para agradar ele e impedir ele de trocar ela por outra mulher ou pedir divórcio, ela tinha que ajudar ele a realizar essa fantasia, que era de abusar de uma menina virgem em idade escolar. Então, os dois viajaram por dias em busca de uma vítima, mas todas as meninas que eles tinham encontrado pelo caminho estavam acompanhadas, até que eles avistaram a Sean em sua bicicleta, e aí a Valmey abordou, pedindo a sua ajuda para encontrar um cachorro perdido, que ela disse, meu cachorro se enfiou aqui no meio desse matagal, me ajuda a encontrar. E aí, quando a Sean desceu da bicicleta para ajudar a procurar pelos arbustos, o Barry a agarrou por trás, arrastou ela até o porta-malas do carro, onde ela foi colocada e amarrada. Eles levaram ela até uma área de floresta, onde o Barry, né, abusou dela e depois a estrangulou e esfaqueou até a morte. E aí, quando eles viram a notícia de que o corpo dela tinha sido encontrado, o Barry não estava nem um pouco preocupado. Aí a polícia pegou pelas gravações, né? Ele disse pra Valmey que ele até iria fazer tudo de novo, se possível, e que, inclusive, ele tinha vontade de matar novamente. Por conta disso, tiveram alguns casos aí que estavam sem solução, que possivelmente foram obra do Barry, mas, enfim. Além dos grampos colocados para gravar essas conversas, né, um policial disfarçado foi colocado na cadeia para tentar se aproximar do Barry e conseguir mais informações. Deu certo, né, eles realmente estavam falando tudo. E esse policial, mais tarde, ele sofreu um colapso nervoso, precisou se afastar do trabalho, e ele diz que foi por conta de trabalhar neste caso, conhecer todos os detalhes horríveis que aconteceram, foi muito horrível, e ele acabou tendo esse transtorno, né? Teve um colapso nervoso mesmo, não aguentou. E aí, em 15 de dezembro, um dia antes do que seria o aniversário de 13 anos da Sean, os seus assassinos foram acusados formalmente desse crime, né? As primeiras audiências aconteceram em 5 de abril de 88 e atraíram centenas de pessoas que gritavam contra os acusados e ao mesmo tempo aplaudiam os policiais. As pessoas tinham eram muito agradecidas, né, pela polícia, porque eles fizeram realmente um bom trabalho, né, fizeram tudo possível para encontrar os assassinos da Sean, e foi uma investigação bem feita e foi... Depois que eles foram presos também, né, foi bem conduzida para que tivessem todas as provas possíveis para condenar os dois, né, os policiais responsáveis por este caso. A gente vê em vários outros casos aqui no podcast que não adianta só prender, né, você tem que reunir bem as provas, você não pode contaminar nada, você não pode ter que... Toda a parte burocrática também tem que ser bem feita para que não tenha nenhuma brecha, né, para que o assassino saia impune. Então, as pessoas realmente davam parabéns para a polícia pelo trabalho bem feito. E
tinha também o sentimento de que a Chan ter sido vítima deles foi completamente aleatório, né? Podia ter sido a filha de qualquer pessoa, né? Qualquer menina adolescente que passasse sozinha ia ser a vítima deles. Então, isso gerava muita revolta, as pessoas estavam muito apavoradas realmente com o que tinha acontecido. E aí, em 20 de outubro de 88, a Valmei foi sentenciada a 3 anos de prisão por sequestro, 10 anos por estupro e prisão perpétua pelo assassinato da Chan. O Barry foi a julgamento só em fevereiro de 1990 e ele também foi sentenciado a 3 anos de prisão por sequestro, 15 anos por estupro e prisão perpétua pelo assassinato. O juiz Kelly recomendou em sua sentença que o Barry nunca mais recebesse liberdade. E como eu comentei, ele era suspeito depois que ele foi preso, né? A polícia acabou percebendo aí algumas coisas em comum com casos que não tinham sido solucionados, né? Meninas que tinham desaparecido pelaquela região. E aí, em 95, ele foi julgado por outro assassinato que era considerado sem solução, que era o da Helen Mary Finney, que tinha desaparecido em outubro de 87, apenas um mês antes do assassinato da Chan. O Barry finalmente confessou o assassinato da Chan King em 2007 e ele tem 71 anos e ainda está preso, mas ele não confessou mais nenhum outro crime. Mas a polícia tem muita certeza de que sim, não foi a primeira vítima de assassinato dele, não foi a primeira vez que ele matou. E com certeza, né, outras meninas foram vítimas dele. A Valmei se divorciou dele em 1990. Ela disse que se arrependeu de tudo que tinha feito com ele. E em 93, ela começou um outro relacionamento, né, com outro homem condenado por estupro, chamado Robert John Fardon. Óbvio que era um relacionamento à distância, né, porque ambos estavam presos. Ela tentou a liberdade condicional 3 vezes e foi negada. E em maio de 2008, ela foi colocada em um coma induzido após uma cirurgia no coração. E a polícia estava esperando que ela estar hospitalizada fosse mais propensa a confessar os outros 3 casos, né, na mesma área que estão sem solução até hoje. E que a polícia tem quase certeza que foi o Barry. Mas a Valmei nunca recobrou a consciência deste coma e ela morreu no dia 27 de maio de 2008, aos 64 anos. O Barry, ele tentou entrar com um pedido de liberdade condicional em 2021. E aí, por conta disso, foi, assim, uma revolta popular, realmente, porque ninguém acredita que ele tenha se reabilitado. Ele realmente é comportamento psicopata, né? Tudo que ele fez, ele nunca se arrependeu e disse que mataria novamente. E aí foi feita uma lei, em 2021 ainda, que ficou conhecida como a Lei de Chan. E essa lei permite que o presidente do Conselho de Liberdade Condicional de Queensland faça uma declaração de que uma pessoa condenada pelo assassinato de uma criança ou pelo assassinato de várias pessoas será impedida de obter liberdade condicional por até 10 anos, além de sua data de elegibilidade. E além disso, várias declarações podem ser feitas contra a mesma pessoa. Então, inclusive, os pais de outro menino assassinado também da Austrália estavam apoiando muito a criação dessa lei. E foi aí um esforço popular mesmo que fez isso acontecer. Mas é uma lei lá do condado apenas, né? Não é nacional. Mas é isso, gente. Esse é um caso que até hoje revolta muitas pessoas na Austrália, com razão, porque foi muito violento o que aconteceu com a Xian. E é isso, né? Mais um crime horrível aí, cometido por um casal, o que é algo que não é sempre que aparece por aqui, né? Então é isso, se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. A gente ainda precisa do seu apoio também, entra lá no site milcrimes.com.br, que vai ter as formas de você nos apoiar, participar das gravações, escutar os episódios exclusivos. E também vai ter sorteio apenas para apoiadores no final do ano, além do nosso sorteio tradicional de fim de ano no nosso Instagram. Então fiquem ligadinhos por lá também. Então, beijos, até semana que vem, tchau, tchau.